Olá pessoal, estamos aqui numa parceria Agora RN com Lógico Cruz Aliados. Vamos fazer uma grande revisão para o Enem que está se aproximando. A aula de hoje vai tratar de um assunto importantíssimo no programa do Enem, resíduos sólidos. Então é um dos maiores problemas contemporâneos que nós temos no planeta. O que fazer com o resíduo depois de uma festa? O que fazer com o lixo, né? Qual a destinação adequada desse resíduo? Será que é interessante colocar no lixão? É interessante colocar no aterro sanitário? É importante reciclar? Qual o lixo que deve ser reciclado? Qual o resíduo que deve ir para a incineração? Então, são esses temas, são esses subtemas que nós vamos tratar na aula de hoje para vocês. Então, olha só, em 2010, gente, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos tem lá o artigo 9º, que diz o seguinte, que a prioridade é a gente não gerar resíduo. Se gerar, a gente deve reduzir o resíduo. Então, como é que se reduz o resíduo? Bom, reciclando. A reciclagem é uma redução de resíduo, né? A compostagem também você reduz o resíduo. A incineração também você reduz. Então, a gente deve não produzir o resíduo. Se produzir, reduzir. Depois, reciclar, reaproveitar. Então, quer dizer que a gente tem que fazer tudo para dar um destino adequado ao resíduo, ao lixo, né, popularmente conhecido. Então, eu vou falar da primeira técnica correta de dar destino ao resíduo, a reciclagem. O que é que se pode reciclar, pessoal? Pode reciclar plástico, papelão, alumínio. No Brasil, se recicla principalmente o alumínio. Nós somos campeões mundiais de reciclagem de alumínio. Então a gente está quase aí batendo os 100%. Nós ganhamos do Japão, dos Estados Unidos e toda a União Europeia. Então nós reciclamos muita lata de alumínio, já que tem um grande valor econômico. Quais são as vantagens da reciclagem? As vantagens é redução de volume do resíduo, geração de emprego e renda. Nós temos também a questão do menor uso do recurso natural da matéria-prima. Por exemplo, o alumínio vem da bauxita. Então se a gente recicla, não precisa mais e buscar bauxita na natureza. Então a reciclagem é muito interessante, deveria ser muito mais praticada. A gente está só ainda começando o processo de reciclagem nesse país. A gente não tem uma tradição muito grande de reciclar. Então a reciclagem, lembre-se, é um destino adequado do resíduo, principalmente o lixo que nós chamamos de lixo seco. Porque tem um lixo molhado, que é o lixo orgânico, e tem um lixo seco. Outro processo interessante seria destinar o lixo, o resíduo, em aterros sanitários. O aterro é uma obra de engenharia dentro das normas da BNT, então é uma disposição do resíduo num local adequado. Se o solo da área do aterro for arenoso, se põe uma manta impermeabilizante para evitar que o chorume, né, que é o líquido resultante da decomposição do resíduo, né, com a água da chuva, então esse chorume pode poluir e contaminar o lençol freático. Então em áreas arenosas, de solos arenosos, se põe a manta impermeabilizante. Então esse aterro vai evitar que haja contaminação do chorume, né, com relação lá entrando no lençol freático. Então o aterro é uma destinação adequada, né, para determinado resíduo também principalmente seco, né? O resíduo seco, aquele resíduo que não pode ser reciclado, o resíduo que não pode ir para compostagem, deve ir para um aterro sanitário, tá certo? No Brasil, a maioria dos municípios coloca em lixões. Mas a lei de resíduos sólidos determinava que até 2014 deveria acabar com todos os lixões do país, mas isso não aconteceu, essa meta foi adiada. Então, colocar o resíduo no aterro também é uma destinação, eu diria, correta, viável para as grandes cidades. A cidade, quando é pequena, que não gera muito lixo, pode fazer um consórcio com outros municípios daquela região e colocar todo o resíduo no aterro, né? O resíduo que deve ir para o aterro. Outra maneira também de dar destino ao resíduo é a compostagem, o resíduo orgânico, o resto de comida, palha. Então, é um processo biológico em que a adição de água, as bactérias vão decompor todo o material e vai produzir adubo orgânico. Então, é uma vantagem muito grande fazer a compostagem do lixo, né? Do lixo orgânico, porque você reduz volume e você gera um adubo natural para ser usado aí nas plantas. Então, lixo molhado, lixo orgânico, compostagem. O lixo seco, né? Alguns tipos de lixos para reciclagem.
Professor, o que é que se deve fazer, por exemplo, com o resíduo de serviço de saúde, que muita gente chama de lixo hospitalar? Na verdade, o termo mais adequado é o resíduo de serviço de saúde, porque você abrange tanto o lixo de hospitais, como o lixo de clínicas, clínica de estética, de consultórios odontológicos. Então, esse lixo, esse resíduo, que é um resíduo perigoso, ele deve ser prioritariamente incinerado. Então, a incineração é um processo bem interessante, se dá num incinerador, numa temperatura acima de 700 graus centígrados. Então é um processo, é um tipo de queima, só que uma queima a alta temperatura e com controle. Então todo o lixo de hospitais, todo o resíduo de serviço de saúde deveria ir para o incinerador. Lá ele vai ser incinerado a altas temperaturas e aquelas cinzas que sobrarem, elas vão ser destinadas ao aterro sanitário. Gera um pouco de poluição, mas tem um custo-benefício, na minha opinião, interessante a reciclagem. Até porque os resíduos de serviço de saúde são resíduos perigosos e aí a gente tem que dar um destino mais adequado a esse resíduo. A única maneira que eu considero, que todos os especialistas consideram que não deve ser praticada é jogar no lixão. Por isso que tem que ser eliminado todos os lixões do país. Porque na hora que você joga o lixo no lixão, você vai criar aí vetores para doenças, como a dengue, leptospirose, contaminar o lençol freático. Então, a gente tem que eliminar essa prática de colocar lixo no lixão. Ou a gente caminha para fazer, né, a destinação para reciclagem, compostagem, aterro sanitário e etc, etc, etc. Então, esse tema, lembrando, é importantíssimo. Ele é muito cobrado porque é um tema do nosso dia a dia. A questão da destinação adequada do resíduo é um problema que a gente tem que enfrentar. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 10, é importante você saber desse ponto aí, no artigo 10, atenção alunos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010, incumbe ao Distrito Federal e a todos os municípios a gestão integrada de resíduos sólidos. Então, preste bem atenção. De quem é a responsabilidade aqui em Natal, na cidade de São Paulo, do Rio, em qualquer cidade brasileira? A responsabilidade de destinar o resíduo, de tratar o resíduo, é do município, é do gestor municipal. Isso é importante você saber. Então, hoje nós tratamos de resíduos sólidos. Até a próxima aula, se Deus quiser.